pessoal, quando a gente fala em gestão democrática, esse não é um tema novo. Não é um tema novo. Vamos lembrar que a gestão democrática é um princípio constitucional. Está lá no artigo 206. Então, desde 1988, que nós estamos aí com esse princípio constitucional instalado, e o que nós precisamos de lá para cá é compreender como tirar esse princípio do papel frio da Carta Magna e levar esse princípio para o campo da ação, né, efetivo da ação. De lá para cá, de 1988 para cá, nós tivemos alterações, tivemos a regulamentação do princípio da gestão democrática, a partir da LDB, e outras legislações que passaram a nortear e transformar cada vez mais o princípio da gestão democrática numa exigência de implementação no dia a dia das escolas e da gestão das secretarias municipais de educação. Falando aqui gestão democrática no âmbito da gestão escolar. Esse é o nosso recorte, viu, gente? Porque a gestão democrática é amplo, ela deve ocorrer em todos os níveis da gestão pública, né? Ela é um princípio da gestão pública, ela é um princípio da gestão, de uma maneira geral, da gestão moderna, mas hoje aqui o nosso foco vai ser gestão democrática na gestão escolar, que é uma demanda muito forte agora de 2022 por conta do VAR. Voltando aqui à questão da gestão democrática, embora ela seja um princípio que está aí há décadas, né, e muito conhecido, ela traz algumas questões muito fortes e que são muito atuais. Vocês devem ter acompanhado que acabou de ser publicado recentemente as diretrizes nacionais, a matriz nacional de competências do diretor escolar e dos coordenadores. E se vocês tiveram um tempinho aí para dar uma olhada nessa matriz de competências, as competências ali reunidas, elas são as competências de liderança participativa, de liderança democrática. Ou seja, o perfil agora, aquele que atua como diretor, aquele que atua como gestor escolar, precisa compreender que existem competências que ele precisa desenvolver para atuar como gestor escolar, tá? Nós, como educadores, nós trabalhamos com as competências e habilidades dos nossos alunos, né, desenvolvendo essas competências e habilidades dos nossos alunos a partir de um planejamento do nosso PPT e o plano de aula. Não, está aberto aqui já. Deixa eu aqui fechar o microfone. Aí. E agora, com a nova matriz de competência dos diretores, chegou o momento de formação desses gestores para tentar entender e diagnosticar em que pontos, quais competências que precisam ser desenvolvidas na prática, na ação, para que os nossos diretores, então, atuem de fato como gestores democráticos no dia a dia da escola. Bom, esse modelo de gestão pública, né, que a gente chama de gestão democrática, ele prioriza a participação social, né? A prioridade é a participação social. E a gente vai falar um pouco depois disso, mas quais são aqui os pontos fundamentais? O planejamento e a elaboração de políticas educacionais, a busca por solução de problemas que são complexos. Eu sempre falo que os problemas educacionais são problemas complexos, como diz Edgar Morin, e como com problemas complexos, uma única pessoa não consegue sozinha resolver, ela precisa ter muitas cabeças, com muitas habilidades e competências conjuntas para resolver problemas complexos, né? A tomada de decisões baseada em capacidade técnica, capacidade política e capacidade pedagógica que o diretor precisa ter, na escolha do uso dos recursos e a priorização de aquisição, né? Então, fazer a administração desses recursos a partir de uma priorização e na execução de resoluções colegiadas, ou seja, mais uma vez, a força da participação social, e nos períodos de avaliação da escola e da política educacional. Bom, pessoal, um dos pontos fundamentais quando a gente fala de gestão democrática é comunidade escolar como protagonista.
Quando a gente fala em comunidade escolar, nós estamos falando de todos os atores e atrizes envolvidos nessa comunidade escolar. Quando a gente nós realizamos pesquisas em muitos municípios do Brasil, com diretores, e normalmente quando você pergunta para o diretor como ele organiza o seu tempo, ele ocupa boa parte do seu tempo atendendo alunos, atendendo pais, resolvendo conflitos, né? E sobra muito pouco tempo para ele desenvolver as competências necessárias para a gestão democrática. E sobra muito pouco tempo, inclusive, para ele fazer um trabalho efetivo de liderança articuladora com a comunidade escolar e a comunidade local. E ainda muito pouco tempo para fazer uma autorreflexão sobre o seu próprio trabalho, sua própria atividade profissional, e quão democrático ele é de fato, e o quão ele ainda precisa ser, né, descentralizando ações para que ele possa organizar melhor o seu tempo e, então, sobrar espaço na sua agenda para fazer aquilo que, de fato, é de competência do diretor. Então, são várias questões envolvidas aí que a gente precisa abordar. Para isso, nós vamos começar com alguns princípios norteadores da gestão democrática no âmbito da gestão, no âmbito da política pública de educação, tá? Primeira delas aí, equidade. São princípios norteadores que estão na base das competências do novo gestor escolar, né? Mas também está na base das competências do dirigente municipal de educação, como está também na base das políticas públicas de educação. Equidade, né? Dar mais para quem tem menos, dar condições para que todos tenham condições e garantir condições para que todos possam ter educação de qualidade, com aprendizagem na idade adequada, né? A inclusão de todos, ou seja, o líder, o gestor, ele precisa ficar de olho, ele precisa monitorar para ver quem é que está ficando para trás, para ver quem precisa de melhores condições para vir para dentro da escola. Acesso e permanência, que é o combate a todo tipo de exclusão. A exclusão da escola, ou seja, aquele que não acessa a escola, e a exclusão na escola, ou seja, aquele que não consegue ficar na escola. Quando você trabalha com acesso e permanência, você está garantindo o princípio da equidade, o princípio da igualdade, né, que é o direito de todos à educação de qualidade. Diálogo, e não é um diálogo monólogo, né? Diálogo, desenvolver, e diálogo é uma competência que se desenvolve, porque não é fácil, porque o diálogo ele tem a sua contrapartida, que é a escuta qualificada, né? E a escuta qualificada também é uma habilidade a ser aprendida. A transparência e comunicação eficaz de tudo que é feito na escola. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos atores e atrizes da comunidade escolar. O que pensa o meu aluno, o que vê o meu aluno, o que sente o meu aluno, o que escuta o meu aluno. E essas mesmas perguntas replicar para professores, replicar para funcionários, replicar para pais, e ser capaz de se colocar no lugar deles. Não porque eu acho que deva assim, mas porque eu escutei e fui capaz de empatizar com a realidade de cada um. E saberes e afetos. Saberes e afetos é conhecer a diversidade com a qual você trabalha, você está inserido numa diversidade que é única, uma realidade que é única, que guarda uma identidade, e conhecer e reconhecer essa identidade faz com que o diretor compreenda, se coloque no lugar do aluno e dos pais e desenvolva relações de afeto e de cuidado. A gente fala muito de cuidado na primeira infância, né, o cuidar na primeira infância, mas o cuidar aqui é num sentido mais amplo. Para eu cuidar, eu preciso conhecer, eu preciso empatizar, eu preciso ter relações de afeto. Bom, como é que se articula tudo isso? Vamos reforçar um pouco o conceito de gestão democrática. A gente está falando de direitos e deveres, é claro, tá? Mas vamos reforçar um pouco aqui o conceito. E percebam que quando eu estou falando de gestão democrática no ambiente escolar, isso se amplia também para a gestão da própria secretaria. É claro que o foco aqui hoje é na escola, né? O foco é na escola, mas isso pode ser ampliado para a nossa vida.
Não, a gestão democrática, pessoal, não pode ser feita de maneira intuitiva. Não pode ser feita... vamos pensar assim, não tecnicamente. Quando um aluno não está conseguindo aprender, ler e escrever, nós não aplicamos todo o nosso conhecimento técnico de alfabetizadores, trocamos a abordagem, trocamos material didático, planejamos novas aulas para que ele aprenda a escrever. A gestão democrática é a mesma coisa. Não é possível estabelecer... Olha só, se o princípio da gestão democrática é criar condições e orientações necessárias para que os membros do coletivo tenham responsabilidade social com a educação, ou seja, que eles sejam protagonistas, como a gente disse lá atrás, comunidade escolar como protagonista, eles não vão dormir protagonistas e amanhecer protagonistas. Eles não vão dormir não protagonistas e amanhecer protagonistas no outro dia por uma varinha de condão. Bati a varinha de condão e os pais amanhã vão ser protagonistas, os professores vão ser protagonistas, os funcionários vão ser protagonistas. Esta é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Do mesmo jeito que a gente faz o nosso plano de aula para ensinar os nossos alunos a ler e escrever, não é um planejamento, né? É um planejamento profissional. Eu preciso ter um planejamento para desenvolver responsabilidade social, sempre focando na aprendizagem. É importante dizer que não podemos perder o foco da aprendizagem na gestão democrática. Porque o objetivo final disso tudo é que o aluno tenha educação de qualidade, aprendizagem na idade adequada, com diversidade, inclusiva e equitativa, tá? Então, a formação da cidadania, a formação da responsabilidade do aluno. O que a gente escuta dos diretores nas pesquisas que a gente faz? Os pais não participam, os pais só aparecem no dia da reunião para ver o boletim. Aí vamos ver a contrapartida, porque essas são falas reativas, eu estou reagindo a uma situação que é existente. Qual é a fala proativa? Se eu identifiquei esse problema, quais são as ações que eu vou planejar para o próximo ano para que esse cenário se altere? Né? Eu vou fazer rodas de conversa com os pais, eu vou chamar os pais e os alunos que também não... tanto os pais e os alunos que têm problema de aprendizagem, quanto os que não têm problema de aprendizagem, vou colocar todos juntos para conversar, quais são as ações que eu vou desenvolver. Portanto, olha nós de novo, Lola e Valéria, falando de planejamento. Né? É preciso planejar. As ações precisam... Não pode ser intuitivo, vou fazer da minha cabeça. Não, é preciso reunir a comunidade escolar, identificar, do mesmo jeito aqui do planejamento estratégico, gente, identificou os pontos de ação, os pontos de atenção na gestão democrática, identificou quais são os pontos de atenção, é no RH, é no perfil dos gestores, é na qualidade da participação da comunidade escolar e da comunidade local, identificou os pontos de atenção, o que eu vou fazer? Fazer um plano de ação para atacar esses pontos de atenção, certo? Os marcos legais, eu vou passar muito rapidamente, porque todo mundo aqui é gestor, conhece, então é só para lembrar o que já está escrito em lei. O artigo 206 da Constituição Federal, tudo que fala de gestão democrática. O Estatuto da Criança e da Adolescência, a LDB, que vai regulamentar a gestão democrática. Interessante aqui que o ECA, ele inclusive fala do PPP, gente, é impossível falar de gestão democrática sem falar de PPP, embora hoje aqui a gente não vá conseguir no espaço que a gente tem abordar PPP, mas que fique registrado, né, que o PPP ele materializa tudo isso, né, o PPP olhar para o PPP é o primeiro ponto para identificar se há ou não uma gestão democrática na escola. Como esse PPP foi construído? É o primeiro passo, né? Ele foi construído democraticamente ou não? O Plano Nacional de Educação, que além de falar dos grêmios e dos conselhos da escola, tem a Meta 19, que tem 3 estratégias focadas em gestão democrática, que precisam ser atendidas. A BNCC, que fala da educação democrática de uma maneira ampla, inclusiva, e da importância do envolvimento da comunidade de maneira solidária.
né? E aqui a gente falando de comunidade de uma maneira ampla, o envolvimento de todos na construção do PPP. O parecer número 4 de 2021, que eu citei aqui agora, que é a Matriz Nacional de Competências de Diretores, essa matriz precisa estar na pauta dos dirigentes municipais de educação para a formação de gestores, porque ela traz aí uma mudança de paradigmas de competências, vai mexer na zona de conforto de muitos diretores, então não é fácil, né? Não vamos esperar que trabalhar com as matrizes de competência vai ser algo fácil, que vai mexer com a zona de conforto, mas é necessário. Ela vem justamente para chacoalhar esse perfil dos diretores e dar colocar as diretrizes necessárias para a formação, para esse novo perfil de gestor democrático para as competências do século XXI. O novo Fundeb, né, que vem aí com as condicionalidades do VAR, e os planos municipais de educação. Como é que esses planos municipais de educação estão respondendo à gestão democrática? Cabe aí aos secretários municipais de educação, aos dirigentes municipais de educação, olhar para esses planos e ver, será que os planos municipais de educação estão atendendo a toda essa legislação no âmbito da gestão democrática? Essa é uma pergunta que os dirigentes municipais de educação precisam responder. Quem são os atores e atrizes da gestão democrática? Pessoal, a gestão democrática ela trabalha com alteração nas práticas de relacionamento e abertura de participação para tomada de decisão. O diretor sai do centro, perceba que não é o diretor que está no centro. Quem está no centro é o aluno, não é? É ele que precisa estar no centro de tudo. E todos os demais em torno dele, não é mesmo? Então, o diretor sai do centro do processo. Então, aquele diretor assoberbado, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para planejar, não me sobra tempo para nada. Normalmente, essa fala, ela é sintoma de centralização. Será que ele está centralizando demais? Será que ele não está formando o protagonismo de professores, funcionários e comunidade para distribuir responsabilidades de maneira com que o diretor, a dupla gestora, vamos falar de dupla gestora, fique com o estratégico da escola no âmbito administrativo e pedagógico e tenha a colaboração do restante da comunidade escolar, porque quanto mais ele centraliza, menos protagonismo a comunidade escolar tem e, portanto, mais o diretor fica o quê? Sobrecarregado. Não é verdade? Então, essa fala, não dá tempo, é muita coisa. Será que já não é um indicativo de centralização? É uma outra identificação aí que os dirigentes municipais de educação precisam fazer nas suas redes, né? Porque é uma fala muito frequente. 80% dos diretores afirmam não ter tempo para planejar, para revisar PPP, para definir estrategicamente os rumos das recomposições de aprendizagem junto com o seu assessor. Não, então, isso precisa ser olhado. Pais e comunidades local, pais e comunidade local, né, com destaque para os pais, porque os pais são da comunidade, os dirigentes municipais de educação, os gestores escolares, os professores, os funcionários e os alunos. Imaginem, então, que a qualidade nas práticas de relacionamento e a participação na tomada de decisão deve ser cuidada entre esses atores. Olha o cuidar de novo, como eu estou cuidando do relacionamento entre esses atores. Aqui uma fala da Heloísa Luque, que a superação do poder individual e de referência é empregado nas escolas, promover a construção do poder da competência centrado na unidade social escolar como um todo. Essa frase dela é muito boa, porque a quebra de paradigma da gestão democrática está no tipo de poder. Muitas pessoas pensam que quando eu descentralizo, eu perco o poder. Mas é exatamente o contrário. Quando você descentraliza e tem um bom monitoramento, que é o papel do gestor monitorar, ele não perde poder, muito pelo contrário, a comunidade escolar ganha mais poder de execução. Né? E aí deixa de ser o desejo individual de um
eu desejo que a minha escola melhore o IDEB, e passa a ser responsabilidade de todos a melhoria, por exemplo, do IDEB daquela determinada escola. A gestão, quando fala em poder de referência, a gestão democrática, ela coloca em xeque, por exemplo, aqueles pequenos poderes que tem dentro da escola. O professor que só dá aula nunca dá aula na sexta-feira, o professor que nunca pega a quinta série, né? O professor que só dá aulas para o sexto ano, e pequenos poderes que vão se instalando na escola e que, na verdade, se traduzem em privilégio. Privilégio que a Heloísa Luck chama de poder de referência. Ele é antigo, ele é muito bom, olha, ele tem que sair mais cedo todo dia porque ele tem que buscar o filho, mas ele é tão bom que isso não prejudica a aula. Né? São os poderes de referência e os poderes individuais que a gente tem que começar a discutir e substituir pelo poder de competência, né? Que é o poder centrado na unidade escolar como um todo. Para isso, gente, tem que desenvolver liderança compartilhada e coliderança. Essa é uma das competências da nova matriz de competências dos diretores. Aprender, quando a gente fala assim, as pessoas nascem, liderança é um dom? Não. Dizer que liderança é um dom é desqualificar o esforço de quem trabalhou muito, estudou muito para desenvolver a liderança como uma competência. Não é? Falar, é um dom, ele nasceu assim. Não. Competência, a liderança é uma competência que se constrói todos os dias, com muito esforço, com muito estudo e muita alta reflexão. Porque quando você deixa de ser chefe e passa a ser líder, você começou a migrar daquele poder individual do chefinho, sabe o chefinho? O chefete que manda fazer, porque o chefe fala assim, façam. E aí, quando ele fala façam, cada um vai para um lado, né? Não, o líder é diferente, ele fala, vamos fazer, estamos juntos. E ele está à frente, fazendo junto com a coletividade. Isso gera compartilhamento, isso gera confiança, que é a palavra-chave da liderança compartilhada. A gente fala, o Codivar hoje vai falar de monitoramento, gente. Monitoramento é fundamental nesse processo. Porque quando monitorar não significa fiscalizar, viu? Monitorar é o acompanhamento do processo. Quando o diretor escolar tem boas ferramentas de acompanhamento, ele não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é verdade? Ele delegou, ele monitora, avalia e trabalha mais com o estratégico, sobrando tempo para aquilo que é importante, que é o aprendizado com qualidade. Então, ele precisa ser sistemático e organizado. Agora, de maneira muito rápida, eu e a Alicia selecionamos para vocês algumas dessas competências. Nós não vamos trabalhar isso hoje, não é foco aqui, mas acho que não dava para a gente falar de gestão democrática sem falar de algumas dessas competências. Tá? Então, nós selecionamos algumas delas que estão na nova matriz. Eu vou começar de baixo. Né? Vamos pela base, o verde mais escuro. Liderar a gestão da escola, implementar e coordenar a gestão democrática, relacionar-se com a administração da Secretaria Municipal da Educação. Essa é a base de tudo. O que te mostra aqui essas competências? Que ele tem que ter habilidades de articulação, ele tem que ter habilidades de monitoramento e implementação de ações, não é? Ele tem que estabelecer planos de implementação da gestão democrática na escola, transforma tudo isso em pergunta. Você é dirigente municipal de educação, transforma tudo isso em pergunta. Isso está acontecendo nas escolas da minha rede? Então, peguem essas competências e coloquem-se como perguntas de autoavaliação. Coordenar equipes de trabalho, saber comunicar-se e lidar com conflitos. A mediação de conflitos hoje é uma das competências mais fundamentais que existem na liderança. O seu gestor escolar, ele é um gestor de conflitos ou ele é um mediador de conflitos? Porque tem aquela antiga gestão, sabe, de
30 anos atrás? Eu vou fazer gestão por conflito, eu vou botar um contra o outro e quem sobreviver é quem fica de pé para trabalhar comigo. Esse é o gestor de conflitos, né? Que é o poder do mais forte. O líder, ele não é gestor de conflitos, ele é mediador de conflitos, né? Ele media e encontra soluções. Ele sabe trabalhar e engajar a equipe. Ele sabe trabalhar e engajar a comunidade escolar e local. Isso é fundamental. Se ele não conseguir fazer isso, ele não faz gestão democrática. Ele cuida e apoia os recursos humanos. Ele não realiza, mas ele cuida e apoia. Ele é quem faz o planejamento estratégico da escola. Ele precisa ter planejamento, ele é um gestor. Como assim? Sim, a escola tem planejamento estratégico e tem que estar alinhado com o planejamento da secretaria, né? Não dá também, a escola não é um reino em si, né? O diretor não é mais, pessoal, o rei em seu reino. Lembra o diretor, que era o rei em seu reino, né? E soberano? Não, ele precisa estar articulado com a secretaria. Zelar pelo patrimônio e espaço físico, desenvolver a inclusão, a equidade e a cultura colaborativa da escola. Não adianta eu, como diretor, dizer para os alunos que eles precisam aprender a trabalhar em grupo, se eu não trabalho em grupo com os meus professores, se eu não trabalho em grupo com os meus funcionários, se eu não precisei trabalhar em grupo com a secretaria. Aí é aquela velha história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não é? Tá? Então tem que estar no dia a dia. A Alicia fala sempre isso, gestão democrática é ação, não é conversa, não é fala, né? Focar o seu trabalho no compromisso com o ensino e com a aprendizagem, ou seja, gente, numa reunião de trabalho, a pauta principal é ensino e aprendizagem. Então, ela tem que vir primeiro. Não dá para discutir o ranger da porta da sala de aula número 25 durante meia hora e depois sobrar 10 minutos para falar de aprendizagem na reunião. O tema da aprendizagem na pauta tem que vir sempre primeiro, e o restante é se sobrar tempo. Isso é priorizar nas ações. Coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação, muitos diretores dizem, não, isso não é comigo, não sei nada disso, é com o meu assessor. Como assim? Não, a escola está na mão dele, ele tem que coordenar o processo e o assessor vai ajudá-lo, né? Não executar por ele. Ele não é o diretor é ele, então ele coordena o processo. Conduzir continuamente o planejamento pedagógico, comprometer-se com o seu desenvolvimento profissional, ele precisa continuar estudando, não para nunca. E desenvolver autoridade, empatia e respeito às pessoas, viu? Não é autoritarismo, a autoridade é a autoridade da competência, é a autoridade da coerência. O que eu falo é igual ao que eu faço. O que eu faço não é diferente do que eu falo. Quando eu faço diferente do que eu falo, eu perco a coerência, portanto, eu perco a autoridade, perco a empatia e perco o respeito. Né? Essas são algumas das competências, de maneira bem global, porque são várias outras, que a gente quis trazer aqui, porque está aí de acordo com a fala. Eu chamo agora a Alicia, porque tem instâncias de gestão democrática que precisam ser envolvidas, e a Alicia vai trabalhar com vocês um pouquinho isso. Então, me parece que assim, né, estamos tendo uma aula boa de gestão democrática, e eu sei que todo mundo sabe o que é gestão democrática, mas nós temos deixado, né, a legislação brasileira, como a Lília mostrou lá, é grande em relação à gestão democrática, mas me parece que isso precisa ser trazido para a Câmara Técnica, para a discussão com os gestores, para a discussão na escola. E aí a gente colocou aqui algumas instâncias que a gente quer chamar a atenção de vocês para que lá na escola vocês vejam como isso está sendo feito. E até porque a Câmara Técnica do Codivar pode estar fazendo uma ação regionalizada e ajudar um pouco nessa questão da legislação municipal. O primeiro deles aqui é o Conselho Municipal de Educação. Como é que cada município, a gente sabe que tem lei que criou o Conselho Municipal de Educação, que o Conselho Municipal de Educação funciona, mas às vezes não com esses princípios da gestão democrática,
E a Base Nacional Comum Curricular, ela trouxe, né, no documento da implementação, se vocês baixarem o documento da implementação, trouxe um conselho municipal discutido do movimento pela base com a UNCM, onde as funções desse conselho, né, ela aprofundou as funções desse conselho. São conselhos que têm que ter uma função consultiva, uma função propositiva, uma função mobilizadora, uma função deliberativa e uma função normativa. Então, esses conselhos, as leis dos municípios que não tiverem essas funções, vocês devem fazer a reorganização dessas funções dentro do conselho. Deverá haver uma lei nova que institui o Conselho Municipal de Educação deste modo, e ele também, como gestão democrática, ele precisa se reunir muitas vezes e olhar, ajudar na gestão da própria secretaria, né? O secretário ou o departamento de educação, o gestor do departamento, ele tem essa questão, né, do Conselho Municipal para trazer a legislação municipal e trabalhar a qualidade de ensino, que é a exigência grande que está sendo feita. Também o Conselho de Alimentação, aqui tem o CACS e depois tem o Conselho de Alimentação. No CACS-Fundeb, me parece que os municípios, devido ao Fundeb permanente, trabalharam mais essa questão, né, de reformular a lei do Fundeb, de olhar para a questão como esse conselho tem que trabalhar dentro de cada rede municipal, mas ainda tem coisas a consertar. Teve muito município que não fez edital para formar esse conselho, né? Fez a lei e não colocou os parceiros que trabalham a educação no município. Tem muito município que tem a PAI, que deve fazer parte, isso está na legislação, né? Ou então quando tem creches conveniadas, ou quando tem outras entidades que trabalham a educação no município. Então, isso precisa ser revisto, né? E fazer de acordo. Agora, no final do ano, todo mundo vai ter que fazer a próxima lei. Então, olhar para a legislação, para a lei 14.113, que é a do Fundeb permanente, e fazer realmente o funcionamento desse conselho. O Conselho de Alimentação Escolar é um outro conselho que me parece que nos municípios, às vezes, está formatado também corretamente na lei, mas esse conselho não visita a escola, não vai ver a merenda, não olha o cardápio, não trabalha alimentação saudável junto com a nutricionista, e deve ser um grande conselho, de grande apoio nos municípios para que a gente tenha a melhora da alimentação escolar. Nós estamos vendo que nem o governo federal ampliou esse custo aí da merenda federal, e talvez a gente tenha que ter uma ação dos conselhos a nível do país inteiro para que a gente brigue por mais verbas para a merenda escolar. Uma outra instância são as APMs, que geralmente aqui a Associação de Pais e Mestres, né, ela funciona regularmente nos municípios e está muito ligado aqui ao dinheiro do PDD escola, mas mesmo assim, alguns municípios às vezes deixam de prestar contas, as APMs não funcionam dentro da gestão democrática e aí a escola tem problemas. E, por fim, o Conselho das Escolas, né, o Conselho Escolar, aqui me parece que muitos municípios, quando foi do processo de municipalização, acabaram ficando com a lei do Conselho de Escola instituído pelo Estado, mas os municípios depois fizeram um sistema municipal de educação e tem que ter uma lei própria para o Conselho de Escola. E o Conselho de Escola também tem que ser atuante, ele tem que ser um conselho que seja parceiro da gestão escolar e que possa, na verdade, ajudar essa escola a trabalhar a qualidade de educação. Aí, lá na meta 19 do Plano Nacional de Educação, na Lei 13.005, tem duas estratégias e essa meta pode ser cumprida pelos municípios que tenham conselho escolar e que tenham grêmios estudantis.
O conselho escolar, além da lei própria, tem que ter um estatuto, e pode ser um estatuto padrão para todas as escolas, feito aí em conjunto na Câmara Técnica. Vocês podem trabalhar todas essas instâncias aqui de modo regional, e cada um depois faz a sua adaptação dentro do seu contexto, dentro do seu município. A meta 19 seria uma meta para os municípios. A gente sabe que é difícil, né, cumprir as metas do plano, as 20 metas do Plano Nacional, mas pelo menos a questão dos conselhos escolares e dos grêmios estudantis, principalmente quem tem de 6º a 9º ano, é uma meta que vocês podem todos cumprir, desde que isso esteja funcionando corretamente. Não é difícil. Então, a gente colocou aqui para relembrá-los e para que vocês pensem até numa ação regionalizada e trabalhem essa legislação para ficar de acordo com a legislação estabelecida pelo governo federal, pelo MEC, e que vocês, grande parte de vocês, conhecem. Eu acho que precisa de uma revisão, eu acho que a palavra é essa, uma revisão, atualizar e fazer com que essa gestão democrática seja efetiva para que a gente tenha qualidade de ensino em todos os municípios. Acho que era isso, Lilian.